Meu nome é Camila Santos, tenho 26 anos. E há algumas noites, minha própria mãe colocou as mãos na minha mesa e literalmente a empurrou da parede para que meu irmão pudesse instalar sua câmera. Ela não gritou, não perguntou. Apenas disse como uma decisão que já havia sido assinada e carimbada. Vamos dar este quarto para ele fazer o estúdio dele. Você pode trabalhar no porão. Meu irmão estava encostado na porta, de braços cruzados, vendo meus monitores escurecerem como se fosse um show. Ele sorriu de canto e acrescentou: Você vai ficar bem lá embaixo, né? Aquele quarto era meu escritório, o espaço que construí, peça por peça, para poder trabalhar remotamente como designer e realmente pagar as contas que mantinham esta casa funcionando. Apenas olhei para ele, depois para ela, e tudo o que consegui dizer foi: Tá bom. Naquela noite, me mudei em silêncio. E na manhã seguinte, as ligações começaram. Depois, as mensagens. Não conseguimos arcar com isso sem você. Por favor, atende o telefone. Me ligaram sem parar. Como se de repente eu fosse a única pessoa no mundo que sabia como impedir que suas vidas desmoronassem. Crescendo, sempre soube que minha família era meio desequilibrada. Mas não percebi o quão ruim era até o dinheiro entrar na jogada. Eu era a filha que ficava acordada até tarde terminando projetos, que fazia anotações com código de cores, que realmente se importava com as notas. Gabriel, meu irmão mais novo, era aquele que todo mundo dizia ser sensível e criativo, o que aparentemente significava que as regras se dobravam ao redor dele. Quando entrei num bom curso de design com bolsa de estudos, minha mãe, Marlene, me deu um abraço rápido na cozinha e disse: Que bom, filha. Você sempre foi responsável. Quando o Gabriel passou numa disciplina online, onde mal fez os trabalhos, ela encomendou um bolo personalizado na confeitaria da esquina e postou no Facebook, como se ele tivesse curado uma doença. Aprendi cedo a não esperar confete quando fazia algo certo. Depois da faculdade, voltar para a casa da família no ABC Paulista parecia a única escolha financeiramente sensata. Disse a mim mesma que seria temporário, só até juntar uma grana do meu trabalho de UX e dos freelas. O que realmente aconteceu foi que deslizei para esse papel de banco não oficial da casa, suporte técnico e solucionadora de problemas. E ninguém percebeu a mudança além de mim. Começou pequeno. O salário da mãe estava curto um mês, e a conta de luz veio mais alta que o normal, então eu cobri. Depois a internet foi melhorada para o Gabriel conseguir fazer stream sem travamento. E de alguma forma, o novo plano acabou no meu cartão. Depois a Netflix, o Spotify, o plano de celular compartilhado, o mercado extra para todas as noites de delivery. Eu me dizia: tá tudo bem, eu ganho mais. É isso que você faz quando ama as pessoas. Mas toda vez que meu cartão renovava automaticamente alguma assinatura, eu sentia aquele aperto no peito. Quando o Gabriel decidiu que ia ser criador de conteúdo, a mãe anunciou como se fosse uma carreira. Ele precisa de um empurrãozinho, ela disse. Ele tem potencial, só precisa de apoio. Apoio significou eu pagar R$ 1.500 por um curso de criador de TikTok que ele nunca terminou. Apoio significou eu pedir ring lights e tripés de celular no Mercado Livre para o canal. Apoio significou eu acordar às 2 da manhã para arrumar a internet, quando caía durante suas lives noturnas de jogos. Enquanto isso, meu próprio trabalho, o trabalho que realmente trazia dinheiro, acontecia quieto no fundo. Transformei aquele quartinho num escritório de verdade, porque ninguém mais se importava com ele. Gastei minhas próprias economias numa mesa adequada, cadeira ergonômica, segundo monitor e iluminação para não parecer meio morta nas chamadas com clientes. Colei wireframes nas paredes e construí uma carreira de verdade naquele espaço. Aquele escritório era a diferença entre eu, mal me virando, e conseguir contratos maiores, aumentos, clientes melhores. Mas sempre que a mãe falava sobre isso, dizia: A Camila tem sorte de poder trabalhar de casa. Sorte. Como se tudo tivesse caído no meu colo. Ao mesmo tempo, ela falava do Gabriel como se ele estivesse a um vídeo viral de mudar todas as nossas vidas. Eu tinha uma lista correndo no aplicativo de anotações só para mim. Aluguel que eu entregava para ela todo mês. Contas que eu cobria quando ela estava curta. Assinaturas que esqueci que tinha feito porque todo mundo usava.
mercado, delivery, Ubers para ela quando não estava a fim de pegar metrô, Ubers para o Gabriel quando tinha alguma entrevista de trabalho, que nunca foi. Toda vez que atualizava essa lista, o número no final ficava mais feio. Minha mãe continuava chamando de família, ajudando família. Eu comecei a chamar de eu sangrando dinheiro quieta para eles fingirem que estava tudo bem. A pior parte era que eles realmente acreditavam que eram os que mais sofriam. Gabriel suspirava sobre como era difícil se dar bem como criador. A mãe reclamava dos preços subindo, e eu mordia a língua em vez de apontar que meu nome estava em metade das contas que mantinham a vida dela confortável. Sabia logicamente que eu havia permitido que isso se construísse. Disse sim vezes demais. Intervim antes que eles sentissem as consequências das próprias escolhas. E porque continuei fazendo, assumiram que sempre faria. Essa era a dinâmica. A Camila resolve, a Camila paga, a Camila conserta. Só nunca esperava que me empurrassem para fora do próprio quarto, que tornava tudo isso possível. Na noite em que minha mãe me expulsou do meu próprio escritório, algo em mim finalmente parou de dar desculpas para eles e começou a fazer a única pergunta que evitei por anos: o que realmente aconteceria se eu não resolvesse desta vez? Essa pergunta não me deixava em paz, me seguiu nos meus sonhos, nos momentos quietos entre reuniões, quando minha câmera estava desligada e meu sorriso despencava. O que aconteceria se eu não consertasse desta vez? Naquela noite, depois da minha mãe me dizer para ficar com o porão, deitei na cama, olhando para o teto. Meu notebook aberto, mas meus arquivos do Figma intocados. Em vez disso, abri o Zap Imóveis. Digitei Zona Leste Kitnet preço máximo e cliquei em pesquisar. Os valores de aluguel ainda faziam meu estômago revirar, mas pela primeira vez, não pareciam completamente impossíveis. Eu tinha economias. Passei por caixas escuras e deprimentes, até um chamar minha atenção. Uma kitnet pequena, numa parte tranquila da Zona Leste, com uma janela grande de frente para a rua. As fotos mostravam luz do sol no piso laminado e uma cozinha pequena com armários brancos. Enquanto passava pelas fotos, já conseguia ver onde meu monitor ficaria, onde colaria meus wireframes, onde colocaria uma planta. Conferi o preço 3 vezes. $1.800 por mês. Alto, mas não impensável. Quando somei o que eu ganhava e o que pararia de sangrar para todo mundo, percebi que em um ano já havia pagado o equivalente a vários meses daquela kitnet, mas não tinha nada para mostrar que realmente me pertencesse. Na manhã seguinte, disse para a mãe que tinha uma reunião cedo no escritório de um cliente na Zona Leste. Peguei o metrô, segurando uma pasta com meus olerites e RG, meu coração batendo como se fosse para uma entrevista, quando a proprietária, uma senhora de olhos gentis e voz sem rodeios, abriu a porta. O lugar era ainda menor do que parecia online, mas era limpo e quieto. Sentamos no balcãozinho enquanto ela passou pelo contrato. Você trabalha de casa? Ela perguntou. Assenti. Designer de UX. Só preciso de internet boa e um lugar para colocar uma mesa. Quando ela deslizou o contrato, minha mão tremeu por um segundo. Meu cérebro jogou todos os medos de uma vez. Então, outro pensamento cortou tudo isso. Eles já te tratam como se você devesse sua vida inteira, e ainda assim não hesitaram em te expulsar. Assinei. Transferi o primeiro mês e o depósito. $5.400 desaparecendo da minha conta num clique. Doeu, mas também pareceu limpo. Na volta de metrô para o ABC, fiquei tocando a nova chave no bolso, o pedacinho quadrado de metal que significava que finalmente tinha uma saída. Quando entrei em casa, Gabriel estava no sofá, gritando no headset em algum jogo. Pratos do delivery ainda na mesa de centro. A mãe estava no balcão da cozinha, rolando no celular. Ninguém perguntou como foi minha reunião com o cliente. Ninguém percebeu a mudança. Tudo bem. Na verdade, tornou mais fácil o que fiz em seguida. Comecei pequeno. Naquela noite, quando perguntaram o que deveríamos pedir para o jantar, disse que já tinha comido. No dia seguinte, quando a mãe me mandou mensagem para adicionar algumas coisas no delivery do mercado, respondi: Não posso cobrir extra esta semana. Meu orçamento está apertado. Foi a primeira vez que disse não em anos. A internet travou durante uma stream do Gabriel,
e ele subiu correndo para meu escritório. Ei, Camila, pode resetar o roteador? Olhei para minha tela. Tenho um prazo, disse sem desviar o olhar. Você consegue descobrir. Ele ficou parado por um segundo, como se nunca tivesse ouvido essas palavras de mim. O mundo não acabou. Algumas noites depois, quando a mãe mencionou precisar de um Uber para um turno cedo, disse que não podia colocar na minha conta desta vez. Ela me olhou como se eu tivesse falado outro idioma. Você está bem? Perguntou. Você sempre ajuda. Forcei um sorriso. Só estou tentando ser mais esperta com meu dinheiro. Soou tão casual em voz alta, mas por dentro parecia estar rasgando um roteiro velho. Cada não que eu dizia tornava mais fácil dizer o próximo. Por trás dos panos, comecei a mover peças da minha vida para fora daquela casa. A primeira coisa que saiu foi meu HD externo com todos os arquivos de clientes. Depois, meus cadernos de rascunho, minhas canetas favoritas, uma pilha de roupas. Disse que estava fazendo faxina, levando coisas para um depósito. Nada disso era tecnicamente mentira. O depósito, só por acaso, era minha nova kitnet. Terminava minha última reunião do dia. Fechava o notebook e o deslizava para dentro da mochila em vez de deixá-lo na mesa. Tirei meu monitor num fim de semana sob a desculpa de que estava estranho. Aos poucos, meu escritório se tornou menos meu espaço e mais apenas um quarto. Estavam ocupados demais, focados na próxima ideia do Gabriel, para perceber como as prateleiras estavam ficando vazias. À noite, depois que foram dormir, fazia viagens silenciosas para a Zona Leste, carregando caixas escada abaixo, uma carga por vez. Toda vez que destravava aquela porta nova e entrava no estúdio silencioso, sentia meus pulmões se abrirem um pouco mais. Colocava uma caixa no chão e pensava: aqui é onde parei de ser a pessoa que conserta tudo para todo mundo primeiro. Se minha mãe podia decidir que eu não tinha mais direito ao espaço que financiava a vida deles numa única conversa, então eu podia decidir em silêncio que tinha terminado de financiá-la. Quando oficialmente transformaram meu antigo escritório no estúdio do Gabriel, com seu ring light barato e caixas de tênis empilhadas no canto, quase tudo que importava para mim já tinha ido embora. Tudo realmente estourou algumas semanas depois. Num sábado à tarde, cheguei em casa depois de tomar um café e percebi que algo estava estranho quando passei pela porta do que costumava ser meu escritório. O quarto estava aberto, luz entrando, a voz do Gabriel saindo enquanto falava para o celular, testando ângulos. Entrei e meus olhos foram direto para o espaço vazio, onde minha cadeira ergonômica costumava ficar. A cadeira barata do porão estava lá no lugar, balançando sob o Gabriel enquanto ele ajustava o tripé. Ei, onde está minha cadeira? Perguntei. Gabriel mal olhou para trás. A mãe vendeu, disse. Precisávamos da grana para meu microfone. Virei, fui direto para a de cozinha e encontrei a mãe lavando pratos. Onde está minha cadeira? Repeti. Ela nem olhou no início. Ah, aquela, disse. Coloquei no OLX. Conseguimos 650 por ela. O Gabriel realmente precisava de um microfone adequado. Vamos pegar algo para você no porão. A sua antiga era exagero mesmo. Só fiquei olhando para ela. Aquela cadeira não era algum móvel aleatório. Comprei com meu bônus quando minha equipe entregou uma feature grande. Você vendeu? Disse devagar, sem me perguntar. Ela deu de ombros, finalmente me encarando com essa mistura irritante de confusão e irritação, como se eu fosse a irracional. Camila, é só uma cadeira. A gente compartilha as coisas nesta casa. Precisávamos de dinheiro. O Gabriel precisava de equipamento. Você pode sentar em literalmente qualquer coisa e trabalhar. Algo dentro de mim ficou muito quieto naquele momento. Por anos, tentei explicar meu lado, justificar meus gastos. Nunca colava. Mas parada ali ouvindo minha mãe falar sobre uma cadeira que comprei com meu próprio salário, como se fosse apenas propriedade comunitária, percebi que conversar havia acabado. Vocês não compartilharam, eu disse. Vocês venderam, e vocês não precisavam de dinheiro. Vocês precisavam do meu dinheiro de novo. Sua mandíbula se contraiu. Não começa, Camila, ela avisou. Todo mundo está sob pressão agora. O Gabriel está tentando construir algo. Ele precisa de apoio.
Lá estava de novo. Aquela palavra, apoio, sempre fluindo numa direção. Assenti devagar. Você está certa, disse. Tudo está caro. É por isso que alguns de nós vêm pagando mais que nossa parte há anos. Os olhos dela se estreitaram. O que isso quer dizer? Fui até o balcão, peguei meu celular e abri o aplicativo de anotações que vinha atualizando por meses. Rolei, virei a tela para ela. É isso que quer dizer? Aluguel, contas, mercado, assinaturas, Ubers, curso do Gabriel, equipamentos dele. Vi os olhos dela passarem pelos números, a boca se comprimindo numa linha fina. Isso não pode estar certo, disse fraco. Você está exagerando. Os totais são insanos. Toquei na tela. Prints, extratos bancários, recibos. Está tudo aí. Gabriel apareceu na porta no meio disso, ainda com o controle na mão. O que está acontecendo? Perguntou. É sobre a cadeira? Mãe, falei que ela ia surtar. Ela é tão dramática com tudo. Virei para ele. Você acha que estou sendo dramática? Vocês venderam minha cadeira para comprar um microfone para seus vídeos do TikTok. Ele revirou os olhos. Relaxa, não é tão sério assim. Somos família. A gente compartilha. Aquele escritório era só um quarto. Você age como se tivesse construído um hospital lá. Uma risada escapou de mim, afiada e sem humor. Você está certo, disse. Era só um quarto. Um quarto onde trabalhei no emprego que vem mantendo esta família à tona, enquanto você brinca de influencer, e a mãe finge que podemos pagar tudo porque dinheiro mágico aparece todo mês. A mãe interveio rapidamente, a voz subindo. Chega, Camila! Você está sendo desrespeitosa. Todo mundo está fazendo o melhor que pode. O Gabriel está tentando encontrar o caminho dele. Você sempre foi a responsável. Você aguenta mais. Lá estava. O roteiro. Você aguenta mais. Tradução. Você vai aguentar mais porque não queremos. Senti meu rosto esfriar. Não, disse. É assim que costumava ser. Ela franziu a testa. Do que você está falando? Deslizei meu celular no bolso. Estou falando do fato de que vou me mudar neste fim de semana. O quarto ficou completamente parado. Por um segundo, achei que talvez não tivessem me ouvido. Então, a mãe riu. Um som curto e incrédulo. Não seja ridícula. Você não pode simplesmente se mudar. Para onde você iria? Você sabe como o aluguel está caro. Gabriel bufou. Claro que você vai, murmurou. Você está brava por causa de uma cadeira em um quarto. Então vai fugir e piorar tudo. Olhei entre eles, me sentindo estranhamente calma. Vocês me expulsaram do meu escritório sem pensar duas vezes, disse. Venderam meu móvel sem perguntar. Pegaram meu dinheiro, meu tempo, minha energia como se fosse devido. E nunca pararam para pensar o que aconteceria se eu parasse de dar. Tenho para onde ir. Tenho um contrato. Mudei minha cama e o resto das minhas coisas no sábado. O rosto da mãe passou por incredulidade, raiva e algo que parecia quase medo. Você não pode fazer isso conosco, disse baixinho. Precisamos de você aqui. Você ajuda com tudo. Você sabe que dependemos de você. Assenti. Eu sei. É por isso que estou fazendo. Porque enquanto eu estiver aqui, nada muda. Gabriel zombou. Você só está tentando nos punir. Vai voltar. Você sempre volta. Talvez isso tivesse sido verdade no passado. Desta vez não. Passei por eles, subi para meu quarto e fechei a porta. Sentei na beira da cama, abri o celular e puxei o app da Move. Meu polegar pairou sobre a tela por meio segundo. Então escolhi a data, o horário, o tamanho do caminhão que precisava. Quando a confirmação chegou, senti essa mistura estranha de terror e alívio me invadir. Lá embaixo, podia ouvir a mãe e o Gabriel discutindo em vozes baixas. Pela primeira vez, não me esforcei para entendê-las. Eles tinham tomado a decisão no segundo que escolheram o ring light dele, em vez da minha cadeira. Eu só estava finalmente tomando a minha. O sábado chegou mais rápido do que esperava. A semana toda, a mãe agiu como se meu anúncio tivesse sido um surto no calor do momento. Continuava dizendo coisas como: quando você se acalmar, vamos conversar sobre reorganizar o porão. Ou, podemos conseguir uma cadeira nova para você eventualmente.
Como se comprar uma cadeira de escritório usada fosse apagar o fato de que ela vendeu a que eu amava sem perguntar. O Gabriel me evitou na maior parte, exceto por alguns comentários passivo-agressivos sobre como eu realmente ia ferrar todo mundo porque me doeu por causa de móveis. Não me expliquei de novo. Só trabalhei, embalei e olhei o relógio. No sábado de manhã, o caminhão da Move parou na frente de casa na hora certa. O logo laranja brilhante contra nosso quarteirão de casas de tijolo antigas. Fiquei na calçada por um segundo, com as chaves na mão, sentindo vizinhos olharem pelas cortinas. A mãe abriu a porta com esse sorriso quebradiço, como se ainda achasse que podia me convencer se dissesse a coisa certa. Você realmente alugou um caminhão, disse. Você está sendo tão extrema. Não faz ideia de como a vida é difícil lá fora. Carreguei a primeira caixa, passando direto por ela sem responder. Meu colchão, gavetas da cômoda, o resto das roupas, o abajur barato que eu realmente gostava. O tempo todo a casa pareceu estranhamente quieta. Sem música dos alto-falantes do Gabriel, sem TV, só o som dos meus passos e o arrastar de móveis no chão. Em algum momento, fui para a cozinha e peguei uma folha de papel da gaveta. Sentando na mesa onde tínhamos comido centenas de jantares delivery que paguei, escrevi no topo em letras grandes: o que a Camila pagou nos últimos 12 meses. Então comecei a listar. Aluguel que entregava para a mãe todo mês. Luz e gás que cobri quando ela ficou curta. Plano de celular. Netflix. Globoplay. Spotify. Mercado e pedidos de delivery. Curso de 1.500 horas do Gabriel. Os ring lights. Os tripés. Os acessórios indispensáveis. Ubers para a mãe e para o Gabriel. Ao lado de cada categoria, escrevi o total do ano, depois tracei uma linha no final e somei tudo. 38.400 hours e uns quebrados. Fiquei olhando para esse número por um segundo. Isso era quase 2 anos inteiros de aluguel no meu novo lugar. Peguei um ímã e colei o papel na frente da geladeira, onde ninguém podia perder. A mãe entrou bem quando me afastei. O que é isso? Perguntou, alcançando-o. Fui mais rápida e espalmei a mão sobre o papel. Você pode ler, disse. Só não pode tirar. O Gabriel apareceu atrás dela, descalço, bocejando. Os olhos dele foram para o caminhão lá fora, e depois para o papel. O rosto da mãe empalideceu enquanto passava pelos números. Isso está exagerado, murmurou. Você está fazendo soar pior do que é. Ninguém pediu para você fazer tudo isso. Ri baixinho. Vocês não tinham que pedir. Toda vez que disse, estou meio curta este mês, ou pode só colocar no seu cartão que te pago depois. Isso era você pedindo. Vocês só nunca fizeram a segunda parte. Gabriel franziu a testa quando viu o nome dele. Não precisava escrever minhas coisas aí, disse. Você está tentando me envergonhar. Balancei a cabeça. Não, estou tentando ser clara. Vocês dois continuam se convencendo de que todo mundo está sofrendo do mesmo jeito. Vocês não estão. Larguei a caneta e olhei para os dois. Este é o último mês que vou pagar por esta casa. A mãe abriu a boca como se tivesse algo afiado para jogar de volta, mas nada saiu. Gabriel só parecia bravo e desconfortável. Carreguei a última caixa, depois subi uma última vez para verificar se não tinha esquecido nada que importava. Meu quarto antigo parecia estranhamente nu. Deixei de propósito. Queria que houvesse espaço vazio onde minha vida costumava estar. Quando carreguei meu travesseiro, escada abaixo, a mãe estava parada perto da porta, agarrando a borda como se precisasse dela para ficar de pé. Camila, por favor, disse baixinho. Só pensa nisso. Precisamos de você aqui. Não podemos dar ao luxo de você simplesmente ir embora. Parei. Uma mão na maçaneta. Vocês deviam ter pensado no que podiam e não podiam pagar, antes de me expulsarem do quarto que pagava por tudo isso, disse. Não estou fazendo isso para magoar vocês. Estou fazendo porque ficar aqui está me matando. Ela balançou a cabeça, olhos vidrados. Você está sendo dramática. Vai voltar. Você sempre volta. Talvez, disse. Mas se voltar, não vai ser como o salário de vocês. Saí, fechei a porta atrás de mim e subi no banco do motorista do caminhão. Enquanto me afastava da calçada, os vi no espelho lateral parados na varanda. A mãe tinha os braços em volta de si mesma.
E o Gabriel continuava olhando do caminhão para o papel na geladeira, pela janela da cozinha. Por um segundo, a culpa se contorceu no meu peito, como sempre fazia. Então, imaginei minha nova kitnet, a luz do sol no chão, a chave no meu bolso, e continuei dirigindo. Naquela noite, desembalei o máximo que meus braços doloridos permitiram. Fiz um jantar barato na minha cozinha pequena e sentei no chão entre caixas meio abertas. Meu celular buzinou algumas vezes, com mensagens de amigos, uma notificação do banco sobre a cobrança do caminhão, nada da minha família. O silêncio era quase assombrado, mas também parecia prova de que finalmente estava por conta própria. Fui dormir num colchão no chão, exausta, mas mais leve do que me sentia em anos. Na manhã seguinte, acordei com meu celular vibrando tão forte que quase deslizou da mesinha. A tela de bloqueio era uma parede de ligações perdidas da mãe e do Gabriel, e uma dúzia de notificações empilhadas uma em cima da outra. Por um segundo, meus instintos antigos surgiram. Algo deve estar errado. Peguei o celular e toquei nas mensagens. A primeira mensagem da mãe era simples: "Me liga." Depois: "Você mudou as senhas. Não conseguimos entrar em nada. A conta da internet venceu e está mais alta do que eu pensava. Por favor, conserta isso." Depois: "Não conseguimos pagar isso sem você. Por favor, atende o telefone." As mensagens do Gabriel eram mais frenéticas. "Cara, a internet caiu. Não consigo fazer stream. Você derrubou de propósito?" Depois: "Sério, Camila, nada disso é engraçado. A mãe está surtando. Não conseguimos pagar todas essas contas sem você." Meu celular começou a tocar de novo. O nome da mãe piscando na tela. Buzinou e buzinou, a vibração enchendo a pequena kitnet. Sentei ali no silêncio, olhando para o nome dela, para as mensagens do Gabriel empilhadas embaixo. Por anos, toda vez que o celular acendia com a crise deles, largava tudo para resolvê-las. Atendia de reuniões, de encontros, dos meus próprios dias de doença, porque se não fizesse, tudo desmoronaria. Assisti tocar até ir para o caixa postal. Então tocou de novo, e deixei. Coloquei o celular virado para baixo na mesa, respirei fundo e fiz um café enquanto buzinava. Eles me expulsaram do meu próprio escritório como se eu fosse opcional. Menos de 24 horas depois, estavam me implorando de volta porque finalmente estavam sentindo o custo dessa escolha. Se você já se perguntou o que acontece quando a pessoa que mantém tudo junto finalmente para de atender o telefone, isso era só o começo. As ligações não diminuíram depois daquela primeira manhã. Se alguma coisa, vieram em ondas. Deixei a maioria ir para a caixa postal. A Camila antiga teria atendido no primeiro toque, já mentalmente reorganizando meu orçamento. A nova Camila olhava para os nomes na tela, sentia o pico de ansiedade e colocava o celular virado para baixo. Ainda lia as mensagens, porém. A mãe oscilava entre culpa e raiva. Um minuto era: "Não acredito que faria isso com sua própria família." E no próximo era: "Desculpa, só estou sobrecarregada. Por favor, me liga. Não sei como vamos conseguir." As mensagens do Gabriel eram uma mistura de reclamação e direito. "Você realmente derrubou a internet. Sério, você arruinou minha stream." Seguido de: "Pelo menos conserta as contas para podermos fazer downgrade." Bebi meu café, entrei no trabalho e deixei suas emergências serem deles. Meus dias na Zona Leste eram chatos do melhor jeito possível. Acordava, tomava café em silêncio, trabalhava nas minhas tarefas de UX, dava uma caminhada quando precisava de ar, cozinhava jantares simples e ia dormir sem ninguém pedindo o número do meu cartão. Alguns dias depois, a mãe deixou uma mensagem de voz que soava diferente. A voz era pequena, não afiada. "Camila, sei que você está brava", disse. "Sei que acha que não apreciamos tudo que fez. Talvez você esteja certa, mas a companhia de gás está ameaçando cortar, e não percebi quanto estava no seu nome. Estamos atrasados. Não sei o que fazer. Está esfriando." Senti aquele puxão familiar no peito, mas não liguei de volta imediatamente. Pela primeira vez, os deixei sentar com a bagunça. São Paulo respondeu por ela antes de mim. A temperatura despencou forte. Algumas noites depois, meu celular acendeu de novo e algo em mim disse: "Atende."
respondi no terceiro toque. A voz da mãe veio rápida, quase frenética. O aquecimento parou, disse. A caldeira parou de funcionar. Está congelando aqui. O técnico disse que vai ser pelo menos $800 só para fazê-la funcionar. Não temos nada. Estamos no vermelho. Não podemos pagar isso. Por favor, não sei o que fazer. A Camila antiga já estaria no app do banco, digitando minha senha. Respirei fundo. Vocês ligaram para ter a companhia de gás para fazer um plano de pagamento? Perguntei. Ela hesitou. Não, você sempre cuida dessas coisas. Exatamente. Olhei para a cueja parede. Mãe, não vou me mudar de volta, disse. Não pedi para você se mudar de volta. Ela rebateu. Então a voz dela rachou. Estou pedindo para você ajudar. Estamos com frio. Você quer que aconteça algo comigo? Gabriel gritou no fundo. Vai, Camila, isso é sério. A mãe está congelando. Você realmente não se importa? Lá estava. O anzol de culpa que sempre usavam. Ouvi, reconheci e ainda não mordi da mesma forma. Vou ajudar uma vez, disse. Mas não do jeito que vocês acham. Silêncio. O que isso quer dizer? A mãe perguntou. Quer dizer que não vou só passar meu cartão e sumir de novo, disse. Se eu entrar nisso, há condições reais. Vocês podem dizer não, mas se disserem sim, vão cumprir. Gabriel zombou. Condições. Esse é nosso aquecimento, não um negócio. Ignorei ele. Primeiro, disse, vou pagar pelo conserto da caldeira desta vez para vocês não congelarem enquanto descobrimos isso. Depois disso, estou completamente fora das contas de vocês. Segundo, sentamos pessoalmente e passamos por cada real que vocês ganham e gastam. Fazemos um orçamento que não me inclui como item secreto. Terceiro, o Gabriel arranja um emprego de verdade, salários reais. Pelo menos $800 por mês disso vai para casa. E quarto, vocês dois param de me tratar como suporte técnico 24/7 e resgate. Se quiserem conselho, peçam. Mas não sou mais sua solução automática. A mãe ficou quieta por um longo momento. Então, você está basicamente pedindo para vivermos sem você, finalmente disse. Não, disse. Estou pedindo para vocês viverem como se eu fosse sua filha, não seu banco. Vocês podem dizer não, mas se disserem, vão descobrir o aquecimento sem mim. Mais discussão abafada do lado deles. Quando ela voltou, soava cansada. Tá bom, disse. Só por favor conserta o aquecimento. Liguei para a empresa de reparo, paguei o depósito com meu cartão e marquei o horário. Ainda doeu ver o dinheiro sair da minha conta, mas pelo menos desta vez era parte de um limite real. Na noite seguinte, voltei para casa pela primeira vez desde que saí. O ar estava mais quente, mas o clima estava mais gelado. A mãe sentou na mesa da cozinha com uma pilha de contas não abertas. Gabriel rondou perto do balcão, braços cruzados. Abri meu notebook e puxei uma planilha em branco. Tá bom, disse. Renda primeiro. A mãe se eriçou como se eu tivesse pedido o CPF dela, mas começou a falar. Horas, taxa por hora, gorjetas médias. Digitei tudo. Então, listamos as contas reais. Financiamento, contas, celular, internet, pagamentos mínimos, assinaturas. Sempre que chegávamos em algo que costumava estar no meu nome, sinalizei. Antigamente eu não mais. Quando foi a vez do Gabriel, ele deu de ombros. Não tenho nada mesmo, disse. Só estou tentando fazer meu canal crescer. Isso não é uma renda, disse. Isso é um hobby agora. A matemática não se importa com seu canal. Se saída for maior que entrada, algo muda. Ou você ganha mais, ou as coisas vão embora. A mãe olhou entre as colunas e pude ver caindo de um jeito que nunca tinha quando eu só cobria tudo. Posso pegar outro turno, murmurou. Talvez trabalhar fins de semana. Ela se virou para o Gabriel. Você pode pelo menos arrumar um emprego de meio período. Você fica no celular o dia todo mesmo. Ele abriu a boca para discutir, depois fechou. Acho que a lembrança de tremer na própria casa fez mais que qualquer sermão. Mandei a planilha por e-mail e fechei meu notebook. O aquecimento está consertado, disse. O resto é com vocês agora.
Os olhos da mãe estavam marejados. Então você realmente terminou, disse. Você só vai embora. Balancei a cabeça. Não estou indo embora de vocês, disse. Estou me afastando de ser a rede de segurança de vocês. Ainda vou vir para o jantar. Vou atender o telefone quando puder, mas não vou voltar para como as coisas eram. Saindo, olhei para a geladeira. O papel com minha lista do que havia pagado ainda estava lá, bordas curvadas. Tinham que olhar para ele toda vez que pegavam leite. Isso parecia seu próprio tipo de progresso. Quando saí e fechei a porta atrás de mim, a casa nas minhas costas finalmente parecia o que era. Casa deles, responsabilidade deles, problema deles para resolver. Pela primeira vez, me afastei sabendo que se tudo desmoronasse lá, não seria automaticamente meu trabalho reconstruir. 6 meses depois, minha vida e aquela casa não pareciam nada com o que eram na noite em que minha mãe me expulsou do meu escritório. Na Zona Leste, minha kitnet finalmente parecia lar. Comprei um tapete barato, pendurei alguns prints que desenhei e coloquei minha mesa bem perto da janela para poder ver a rua enquanto trabalhava. Meus dias ainda eram cheios de prazos e revisões, mas meu estresse mudou de "minha família vai implodir se eu não consertar isso" para "como posso deixar essa interface mais limpa", que é o tipo de estresse pelo qual realmente sou paga. Peguei alguns clientes maiores. Comecei a dizer não para os que me tratavam como máquina de venda automática. E em vez de usar cada bônus para tapar algum buraco novo em casa, comprei coisas que tornavam minha vida melhor. Um colchão melhor, mensalidade de yoga, fones com cancelamento de ruído que eram só meus. Ainda via minha família, mas agora acontecia nos meus termos. A primeira vez que voltei para jantar depois da situação do aquecimento, a casa parecia estranha, como se estivesse aprendendo a se sustentar em pernas novas. O termostato estava mais baixo do que a mãe costumava gostar. Havia menos potes de delivery, e a TV estava desligada quando entrei. A mãe tinha olheiras, mas havia algo mais firme no jeito que se movia. No meio da refeição, ela deslizou um envelope pela mesa para mim, sem levantar os olhos. Quando abri, havia um cheque dobrado de $200. Não é muito, disse rapidamente. Mas é o primeiro pagamento do que devemos a você. Minha garganta apertou. Eu não precisava do dinheiro de volta. O que precisava era exatamente o que aquele envelope representava. Reconhecimento. Algumas semanas depois, havia outro envelope, depois outro. Não todo mês, não numa programação, mas com frequência suficiente para eu acreditar que ela estava falando sério. O Gabriel não virou um adulto modelo da noite para o dia, mas arranjou um emprego. A ideia do shopping durou umas 3 semanas antes dele perceber que vender sapatos para clientes exigentes não era o sonho. Acabou num depósito do outro lado da cidade, carregando e organizando estoque. No início, odiou. Então, a primeira vez que apareceu para o jantar numa camisa de trabalho com o nome dele, e disse meio quieto: "Fui promovido para líder de turno." Vi um lampejo de orgulho que nunca tinha visto quando gritava numa webcam. Uma noite, quando a mãe foi buscar sobremesa na cozinha, ele pigarreou e disse: "Mandei $100 no Pix para você pelo curso, o do TikTok. Sei que não é o valor total ainda, mas vou te pagar de volta por tudo." Só assenti e disse: "Obrigada." E nós dois sabíamos que eu estava ouvindo mais que as palavras. Ele tinha parado de rolar por milagres e começado a aparecer para os turnos. A maior mudança, porém, foi no jeito que tratavam meu tempo. As ligações da meia-noite sobre roteadores e senhas pararam. Se a mãe ligava agora e eu não atendia imediatamente, deixava uma mensagem normal e esperava. Se o Gabriel mandava mensagem com "Ei, posso pedir sua opinião sobre algo?" Era literalmente uma opinião, não uma emergência disfarçada de pergunta. Ainda discutíamos às vezes. Hábitos antigos não evaporam só porque você assina um contrato. Mas havia uma linha agora, e todo mundo sabia que era real. Eu era filha deles, irmã deles, não o plano de resgate embutido. As pessoas gostam de dizer que vingança é fazer a outra pessoa sofrer. Mas sentada na minha pequena kitnet, olhando a luz do sol na minha mesa, percebi que minha versão parecia diferente. Minha vingança foi viver uma vida que eles não controlavam mais.
forçá-los a crescer ao sair do papel que os mantinha pequenos. Minha mãe aprendeu a fazer orçamento sem assumir que a filha mais velha preencheria silenciosamente cada lacuna. Meu irmão aprendeu como é ganhar o próprio dinheiro, em vez de gastar o meu. E eu aprendi que amar sua família não significa se incendiar para mantê-los aquecidos. Se alguma parte disso soa familiar, se você é a pessoa que todos ligam primeiro e agradecem por último, faça a si mesmo uma pergunta que evitei por anos. O que realmente aconteceria se você parasse de consertar tudo? Não num ato dramático de desaparecimento, não para punir ninguém, mas como uma escolha de finalmente se escolher. Você pode se surpreender com quem desmorona, quem dá um passo à frente e quem pela primeira vez aprende a ficar de pé sem se apoiar em você. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.